Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu parto, que pra mim foi um parto igualzinho o parto que a gente vê na televisão, de filme ou de novela. Que a gente vê, estoura a bolsa, a pessoa sai correndo pro hospital, chega lá daqui a pouco, teve um neném. Mas, apesar de ter sido um parto rápido, pra mim foi um parto bem intenso, assim. Mas vou contar todos os detalhes pra vocês aqui. Foi o parto do Davi, ele nasceu dia 5 de junho de 2024. E aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu antes do parto. O que que eu senti, o que que eu senti de contração antes. Tô olhando aqui, de vez em quando eu vou olhar aqui, porque Davi tá dormindo. Aí eu fico olhando na babá eletrônica. Então vamos lá. O Davi nasceu numa quarta-feira. Na sexta-feira da semana anterior, eu perdi o tampão. Então eu vi que saiu um líquidozinho, né? Uma gosminha assim, com um pouquinho de sangue. Mandei para a médica, na verdade, para a equipe médica, a equipe da TEA. Vou fazer um vídeo depois sobre a equipe da TEA, como é que funciona, que é diferente do que a gente está acostumado, tanto do particular quanto do plano de saúde. Então é um meio termo entre os dois. Então eu mandei uma mensagem, mandei uma foto para perguntar o que que era. Eles falaram que era o tampão, que não precisava me preocupar com aquilo, que podia ir saindo durante o tempo, mas que não era nada de, não estava em trabalho de parto nem nada. Só que depois que saiu esse tampão, eu comecei a ter algumas contrações. Eu não cheguei nem a avisar para eles, gente, porque as contrações estavam muito espaçadas, assim. Eu senti uma dor, era uma dor diferente da dor de uma cólica, assim, mais forte. A barriga ficava mais dura também do que o normal. E aí eu fiquei com aquela dor e tal, fiquei tentando contar, não conseguia contar bem. Tinha hora que a dor vinha junto com a barriga dura, tinha hora que tava com dor e não tava com a barriga dura, tem hora que tava com a barriga bem dura. E não era. Então, assim, tava meio misturado. Eu não sabia se era contração de treinamento, mas pelo que aconteceu, parecia mais com os pródromos. Que pródromos são aquelas contrações que a gente pode ter antes do parto, a pessoa ter contrações dolorosas. Não são mais aquelas contrações de treinamento que a gente praticamente não sente dor, só sente a barriga dura e tal. É uma contração que a gente sente realmente uma dor, parece que está começando alguma coisa, mas ela não tem ordem, sabe? Não tem tempo, não tem intervalo, você não consegue contar. Então você não está em trabalho de parto, às vezes não tem dilatação nenhuma, mas é uma dor incômoda assim que você fica querendo saber, né? Será que vai entrar em trabalho de parto? Mas não aconteceu. Pródromos, inclusive, tem gente que fica muito tempo tendo pródromos e é bem ruim, assim, porque quando a gente está em trabalho de parto, pelo menos o neném vai nascer, né? Os pródromos não, o neném não vai nascer por causa dos pródromos. Mas eu sei que então passou, né? Passou a sexta-feira, passou o sábado, no domingo. Eu acordei sentindo assim que Davi não tinha mexido durante a noite. Davi mexia muito, muito, muito durante a noite. Ele para mim não tinha mexido. E aí eu acordei, acho que tomei café, fiz algumas coisas assim em casa, continuou sem mexer. Aí eu comecei a ficar preocupada com aquilo, né? Porque a gente sabe mais ou menos quanto o nosso neném mexe e ele não mexia. Aí eu falei, não, vamos pro hospital porque eu quero ver se ele tá mexendo. Aí, um pouquinho antes de ir pro hospital, ele deu uma mexidinha e aí eu rezei assim, comecei a chorar de emoção que meu filho estava bem. Fomos pro hospital. Lá no hospital, fui consultada, eu não estava em trabalho de parto, mas o médico já viu que eu estava com mais ou menos entre 3 e 4 centímetros de dilatação. Ele pediu para eu ir na semana seguinte lá para verificar novamente, mas eu tinha consulta com a minha obstetra na terça-feira, então eu nem precisei ir para o hospital novamente para verificar. Mas ele mediu, ele ficou me observando, eu fiquei 1 ou 2 horas lá, e ele queria observar se aquela dilatação era por causa de um trabalho de parto. Não era, continuou medindo, não aconteceu nada. Pronto. Aí passou segunda, terça, na quarta-feira, eu acordei super, super, super desanimada. Eu, assim, não estava conseguindo muito fazer as coisas. Se eu não me engano, eu treinei no dia, mas porque treinar me faz muito bem. E eu estava fazendo fisioterapia do pé na época, que eu tinha torcido o pé durante a gravidez. Então, eu fiquei o dia todo assim, ai, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Ai, não vou não, tô me sentindo mal, mas até pão sem glúten aqui eu fiz no dia. E falei com o Graciliano, olha, vamos de noite sair para algum lugar para eu ficar mais animada, sabe? Porque eu tô muito triste hoje. Então a gente ia sair para um restaurante. Depois que o Graciliano trabalhou, tava nós dois lá deitados na cama antes de sair. E aí nós dois abraçados assim, e nós dois ouvimos, plac, fez um barulho assim. Nessa hora começou a sair um monte de líquido.
Aí eu olhei pra Graciliana e falei, acho que minha bolsa estourou, que eu não fiz essa quantidade de xixi, não. Porque era muito líquido mesmo. E nós dois, ele inclusive tinha sentido esse plot, que era a bolsa estourando. Eu tive, durante a gravidez, eu fui diagnosticada lá com Streptococcus positivo. Quando você tem isso, se sua bolsa estoura, você vai direto para o hospital. Você não fica esperando em casa. Foi por isso que eu, na mesma hora, já tinha que ir para o hospital. Então, mas foi bom, assim, sabe? Porque eu pensei, não, agora é pro hospital, tal. A mala tava pronta, só que aí, gente, as dores começaram de verdade. Então, tem gente que estoura a bolsa, ela vai começar a ter contração depois de um dia. O meu não. Estourou a bolsa, na mesma hora eu comecei a ter contração muito forte. Aí eu fui pro chuveiro tomar um banho quente e aliviar a dor, porque era dor, era uma dor. Era uma dor desesperadora. Eu, durante a gravidez toda, eu estudei bastante sobre várias coisas, inclusive sobre anestesia. Eu não queria anestesia. Só que na hora da dor, eu já falei pra Graciliana assim, olha, eu não sei se eu vou aguentar ter o parto sem anestesia, não. Porque é uma dor muito forte, uma dor desesperadora, uma dor que eu gritava. Aí vinha dor muito forte. E eu falava, não, a gente tem que ir agora para o hospital, tem que ir. E aí começava a pegar as coisas. Depois, quando passava a dor, eu falava assim, ah, não, Sherry, dá tempo de você comer alguma coisa. Ele chegou até a tirar algumas coisas para comer, assim. De você comer alguma coisa, a gente comer alguma coisa antes de ir. Aí depois vinha dor, tem que ir agora, tem que ir agora. Aí eu tentei colocar uma roupa, coloquei uma calça e uma blusa. Ai, gente, foi horrível, porque eu coloquei a calça e a blusa e depois eu queria ir no banheiro de novo e queria ir pro chuveiro de novo, tirei a roupa toda, fui pro chuveiro de novo, aí depois eu fui lá e fui vestir a roupa de novo, né? Aí coloquei só a blusa e falei, não, essa roupa não vai funcionar não, vou colocar um vestido, coloquei um vestido, Graciliano pegou as coisas e a gente saiu. Deixamos um monte de coisa aqui, coisa fora da geladeira, um monte de coisa assim, desordenada, saímos correndo. E a gente não tem carro, a gente chamou o Uber. O Uber chegou, o Uber maravilhoso. Porque quando o Uber chegou, eu já cheguei pra ele e falei assim, moço, eu tô em trabalho de parto, tá? Eu acho que eu vou dar um gritinho. E aí eu gritei, viu? Mas o moço foi muito bom. O motorista de Uber, ele ficava falando, nossa senhora, devia ter uma viatura aqui, que aí eu ia pedir pra viatura pra ajudar a gente, pra escoltar a gente até o hospital e tal. Mas e aí eu gritava e ficava nervosa e ele ficava assim, não, já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando. E o que me ajudava era ficar contando. Eu falava pra Graciliano, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficava contando, ia e voltava. A minha sensação era que quando eu contava, eu tinha a sensação que alguma hora ia acabar a contração, sabe? Porque era uma dor muito forte. Chegando lá no hospital, me ofereceram cadeira de roda, eu não queria, eu queria ir logo. Aí eu fui entrando. Quando chegou lá em cima no lugar onde a gente é atendido no mesmo lugar que é o pronto-socorro. Né? E aí eu fui chegando, Graciliano foi chegando para fazer a ficha, eu já fui entrando lá para perto da triagem, o moço do balcão, isso eu vi até outra vez que eu fui para lá. E aí se chega alguém em trabalho de parto, o moço do balcão já chama a pessoa da triagem. Aí ele gritou lá, tem uma moça de trabalho de parto aqui. Aí eu fui entrando pra triagem, não sei nem o que Graciliano tava fazendo nessa hora. Lá na triagem a enfermeira já tava lá, já foi, e eu não conseguia nem sentar, nem sei direito o que ela fez. Eu sei que eu preciso de um chuveiro, e tá doendo muito, tá doendo muito, e não sei o quê. E aí a médica falou, não, você precisa sentar aqui, pra gente ver se você tá em trabalho de parto, fazer exame de toque, não sei o quê. A médica, mas você tem que sentar. E eu quero chuveiro, eu quero não sei o quê. E ai, gritando. E as enfermeiras são todas muito assim, muito simpáticas e respira, segura na gente. Nossa, eu adorei as enfermeiras. Mas a médica era bem incisiva. Você precisa sentar aqui e você precisa tal, pra fazer isso. Aí pronto, sentei lá, ela fez o exame de toque, tava de 3 para 4. Não, aí já tava de 4 para 5 centímetros. Já tava em trabalho de parto e já foi. Aí é um vucu-vucu, assim, gente. A gente que tá em trabalho de parto, nossa, a minha sensação era de que era uma confusão, assim. Mas tinha que tirar os brincos, anéis, não sei o que, perdi a tarraxa de um brinco, botei lá dentro de um saquinho. Aí você tem que tirar a roupa toda, aí eles te botam um top, acho que Graciliano também foi me dar de roupa e tal, me colocaram na maca. Gente, essa foi uma das partes mais difíceis, tá? Tipo o carro, assim, você tem que ficar parada lá em cima da maca. E eu gritava, e a enfermeira foi muito boa, assim, comigo, e ela respirava assim comigo, vamos respirar, tenta concentrar assim na respiração para não concentrar tanto na dor. A dor foi muito forte, assim, eu tava sentindo muita dor. E aí quando a gente chegou
sala de parto normal. Eu quis ir direto pro chuveiro. Graciliano tava praticamente todo o tempo comigo, tá? Ele saiu só pra guardar a bolsa nos lugares lá, mas a maior parte do tempo ele tava comigo. Acho que teve que vestir aquela roupinha, né, de hospital, mas ele ficou lá o tempo todo. Aí entrei no chuveiro quente. A médica da TEA que veio me acompanhar, então eu não fui acompanhada pelo plantão da Pramato. Eu fui acompanhada pelo plantão da TEA, que é a clínica, a equipe que me acompanhou durante o finalzinho da gestação e que me acompanhou durante o parto. Aí veio uma médica, aí ela veio conversar alguma coisa comigo, eu perguntei para ela se eu tomasse anestesia, se eu podia continuar no chuveiro. Ela foi lá e falou que não, por conta da anestesia, né? Tem risco de queda, às vezes a pessoa não sente tão bem as pernas. Então não poderia ficar no chuveiro. E o chuveiro era o que me aliviava. E a questão do chuveiro quente para mim, da bolsa quente, de alguma coisa de água morna, aliviava não só a dor, mas me aliviava na cabeça, tá? Sabe? De que eu estava fazendo alguma coisa para resolver aquilo, porque na adolescência eu tinha muita cólica e eu usava bolsa de água quente assim para aliviar bem as dores. Então, mais do que aliviar a dor, a bolsa de água quente eu acreditava que estava aliviando a minha dor e o meu sentimento ali naquela hora. E eu realmente, durante o parto, durante a gestação inteira, eu não queria tomar anestesia por conta de várias questões. Até uma intervenção pode levar a outra, levar a outra. Eu acho, inclusive, que se eu tivesse tomado anestesia, provavelmente eu teria tomado citocina. Mas em outro vídeo eu até falo um pouco melhor dessa questão de anestesia. Aí eu deixo aqui pra vocês. Mas eu não queria. E aí, nesse momento, eu tive que escolher entre a anestesia e o chuveiro. Eu escolhi o chuveiro, que pra mim era, de certa forma, uma escolha mais segura. Era uma coisa que eu já desejava. E aí doía, gritei. E aí fui tomar a injeção de antibiótico por conta do Streptococcus positivo. E aí tive que deitar na maca. Pra mim, do parto inteiro, assim, do trabalho de parto inteiro, as horas que eu me sentia pior, que eu não estava só sentindo dor, eu estava sentindo algo, um sofrimento, assim. Foram as horas que eu não podia me movimentar da maneira que eu queria, não podia ficar onde eu queria, não podia, sabe? Essas horas para mim foram muito sofridas. Na hora, eu tive que deitar lá na cama, ficar parada, para ela poder pegar a minha veia. Nossa, essa hora foi muito ruim. E eu lembro que eu fazia assim, ó. Eu sentia dor e eu ficava mexendo a cabeça, e eu não podia mexer o braço, e ela mexendo. E aí a médica veio e me perguntou, posso fazer o toque? Então fez o exame de toque, já estava com 10 centímetros de dilatação, mas eu ainda não estava com vontade nenhuma de fazer força. E aí eu continuei indo para o chuveiro. Aí a médica me falou que lá na Promatre você não pode ter o filho nem na banheira, nem no chuveiro. Eu não quis ficar na banheira, eu tinha a sensação daquela água corrente, uma sensação melhor do que pensar na banheira. Então eu quis ficar lá, e aí ela me perguntou se eu tava com vontade de fazer força. Eu não tava, já tava com 10 centímetros de dilatação, mas no início eu não tava com vontade de fazer força. E ela falou, olha, se você tiver vontade de fazer força, tem que sair daí, porque não pode ter o parto aí. Aí tudo bem, pra mim. Fiquei um tempo lá no chuveiro, Graciliano comigo, respirava. E aí comecei a sentir a vontade de fazer força. E aí nesse início da minha vontade de fazer força, eu ficava lá no chuveiro quando eu não estava com vontade de fazer força, e toda vez que eu sentia vontade de fazer força, eu saía e ia pro quarto, ficava na banqueta, ou ficava... Tem tipo um negócio de alongamento na sala de parto normal, que são um monte de caninhos assim, sabe? Eu ficava nesse lugar ou na banqueta na hora que eu estava com vontade de fazer força. E aí passava a vontade de fazer força, eu queria ir direto pro chuveiro. Então eu fiquei um tempo assim, indo e voltando. Depois a vontade de fazer força ficou muito maior, e aí eu comecei a ficar mais cansada também. E assim, a minha sensação é de que nessa hora a dor não era tanta mais. Não era aquela dor do início, não era uma dor que eu queria pedir anestesia, por exemplo. Eu sentia dor, eu gritava, eu achava que eu nem estava mais gritando nessa hora, só que eu já vi os vídeos, né, de quando eu estava parindo. Então, e eu gritava tanto quanto antes eu gritava nessa hora, que era o final, que era o expulsivo, que na verdade foi a maior parte do meu trabalho de parto, foi o expulsivo. Eu sentia uma dor, mas era uma dor diferente, não era aquela dor do início, porque a dor do início, gente, pra mim, foi uma dor desesperadora. Eu daria qualquer coisa para aquela dor passar, sabe? Uma dor que eu nunca senti na minha vida. Não parecia nem um pouco, nem com os pródromos, nem com, é cólica da menstruação. Nada a ver, uma dor desesperadora que vem, parece um furacão assim na gente. Nessa hora eu não sentia mais esse furacão, eu sentia dor,
Eu sentia vontade de fazer força, eu fazia força, mas eu comecei a me sentir muito cansada. Aí lá eles ficavam me dando água de coco, eu pedia alguma coisa para comer e tal, e ficaram me dando água de coco. Eu sentia também que eu não estava totalmente naquela partolândia, que o pessoal fala que fica totalmente fora de si. Eu não fiquei totalmente fora de si, eu conversava, eu perguntava para a médica, tá certo a dor, a força que eu tô fazendo, tá certo isso. Lá tem uma televisão que ficava com relógio. Eu pedi para a médica para desligar aquele relógio, que eu não queria ficar olhando a hora. Teve uma hora que as enfermeiras, o pessoal, tinha um pessoal lá para fazer a coleta das células tronco. Tava lá conversando e tal. Eu falei, gente, por favor, não vamos conversar agora, não. Tô precisando de concentração aqui, vamos concentrar aqui, não vamos conversar, não. Então, e eu perguntava, a força tá certa? E aí a médica ia conversando comigo, me orientando, a enfermeira também, eles me deram uma hora um pano, assim, para puxar, mas eu não consegui me dar muito bem, assim, com o pano, a gente foi mudando de posição, sabe, para ver. Mas a posição que eu me senti melhor foi no negócio de segurar assim e você agachar, que é tipo um negócio de alongamento. E esse negócio foi o que eu me senti assim, que eu tava bem. Por quê? Eu levantava, ficava em pé, alguma coisa assim, durante o momento do descanso, e aí na hora que vinha a contração, eu ia agachando. Sabe, essa questão de fazer o movimento durante a contração, isso me ajudava, assim, a sentir que estava fazendo alguma coisa e talvez até desfocar um pouco da dor de fato, do local da dor. Mas também fiquei muito tempo na banqueta, a Graciliano ficava atrás assim, e na banqueta eu descansava, mas eu estava bem cansada. Eu acho que o nome do meu trabalho de parto, assim, a palavra para o meu trabalho de parto é cansaço. Eu estava muito cansada, fazia muitas horas que eu tinha comido, eu almocei, era a hora do jantar, eu comecei meu trabalho de parto, eu fui comer depois lá, nem sei, já devia ser meia-noite. E aí, Graciliano tava atrás, assim, né? E eu deitava e descansava, assim, ó, na hora do intervalo. A médica mesmo falava, descansa, descansa. E aí eu fui descansando. Aí chegou um momento que elas olharam o coração, porque ficava o tempo todo. Toda hora tinha que olhar o coraçãozinho do Davi. E aí teve uma hora que olhou o coraçãozinho do Davi e falou assim, olha, tá diminuindo o batimento, não tá voltando tão rápido. Talvez a gente vai precisar de uma ocitocina. Nessa hora ainda era um talvez vai precisar da ocitocina. E aí eu fui lá e falei, olha, vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar, vamos ver aqui, eu vou tentar fazer um pouco mais de força e vamos ver se eu consigo sem ocitocina. Ela falou, vamos esperar um pouquinho, né? Naquela hora ali ainda tinha margem para esperar. E aí eu continuei fazendo a força, eu comecei a sentir Davi, então elas colocaram um espelho embaixo, eu falei que eu não queria olhar, mas elas colocaram, porque como eu estava agachando, né, para elas conseguirem ver. Mas ela me falou assim, se você quiser, você pode colocar a mão, que a cabeça do Davi já tá aí, você pode sentir a cabeça. E aí eu coloquei a mão, eu achei que isso me ajudou. Eu não queria ver, porque eu achei que eu ia ficar agoniada de ver, eu não gosto de ver sangue nem nada disso, então não olhei pro espelho, só que colocar a mão me ajudou porque eu conseguia sentir assim, eu respirava, vinha contração e eu fazia força. Então vamos dizer, né, a cabecinha dele estava aqui, eu fazia força e eu sentia a cabecinha dele vir um pouquinho, tá vendo? Então eu gostei de colocar a mão embaixo para eu ir sentindo, ó, a cabecinha tá vindo. Eu conseguia sentir, sabe, que a força estava vindo certa. Me ajudou muito a sentir as contrações. E aí a gente ficou um tempo depois dessa hora da ocitocina, ela falou, olha, não, voltou ao normal o batimento dele, então agora a gente tem um tempinho. E aí eu comecei a sentir que as contrações estavam mais curtas, e aí eu não conseguia prolongar, porque o que ela me pedia é tenta prolongar essa força, prolonga mais a força, para ele conseguir sair, até porque ele estava com um pedaço da cabeça já para fora. Aí eu não estava conseguindo, eu estava sentindo isso. Eu perguntei para a médica, eu falei, olha, a contração não está indo mais, a contração tá parando antes. Ela falou, olha, é o seu corpo tá dizendo o que ele consegue fazer, né? E ele tá te dando esse descanso. E como voltou o batimento, vamos ficar tranquilos agora, faz o que o seu corpo está pedindo. Só que aí depois de um tempo, o coraçãozinho do Davi começou de novo a baixar o batimento e tudo. E aí ela falou, olha, agora a gente vai precisar de ocitocina mesmo. Eu não lembro o número, tá, gente? Mas eu mesmo, que já tinha estudado tudo durante a gravidez sobre essa questão do frequência cardíaca não tranquilizadora,
Eu olhei para o número que estava lá na maquininha dela e eu falei, não dá para esperar. Eu mesmo senti que não tinha como. Davi tinha que nascer. Então, o procedimento, né, para quando a gente tem uma frequência cardíaca não tranquilizadora do bebê e você já está na fase de trabalho de parto, já está nos finalmente, tentar adiantar de alguma maneira esse trabalho de parto. Então, uma das maneiras é a ocitocina, outra maneira é puxo guiado. Eu nem lembro se ela fez puxo guiado, né? Mas ela falou, vamos entrar com ocitocina. Eu falei, pode ser. Eles foram lá preparar a ocitocina. Na verdade, eu nem sei se eu falei pode ser, mas eu sabia que ela já estava preparando, porque eu vi que era necessário, né? Se eu vi, imagina a mente. Então, eles foram lá preparar a ocitocina. Eu não queria tomar ocitocina, eu sabia que era necessário, mas eu falei, eu vou tentar fazer uma força maior. E aí eu fiz, assim, a contração vinha, a contração acabava, eu continuava, o tanto que eu conseguia. Mas eu fiz uma força a mais, eu não fiz só a força da contração. E isso só foi possível, muito provavelmente, porque eu não tinha tomado anestesia. Se eu tivesse tomado anestesia, eu não teria esse controle tão forte de conseguir entender, de fazer a força a mais. Então eu fiz a força a mais, fiz a força a mais, fiz a força a mais e Davi nasceu. E aí pronto. Depois que Davi nasceu, eu tinha muito medo desse depois. Eu tinha muito medo da placenta, do nascimento da placenta. Então Davi nasceu, eu fiquei meio estatelada assim, a médica me deu assim, Davi, eu peguei Davi. Depois de 1 minuto, eles fizeram a coleta do célula-tronco. Então, quando a gente faz coleta do célula-tronco com 1 minuto, fecha lá o cordão umbilical. A gente não espera até parar de pulsar, mas eu já tinha conversado com os médicos, eles tinham falado que isso era tranquilo. Então, deu 1 minuto, fechou e fez a coleta da célula da placenta, da célula do cordão umbilical. Me deram Davi, lá é muito legal, porque lá na Promato, o top que eles te dão para você ficar durante o trabalho de parto é o top que o neném fica dentro do top, né? Para ele ficar quentinho, para ele ficar lá com você. E aí eu deitei, eu tive o Davi sentada na banquetinha, com o Graciliano atrás, e aí eu deitei na maca. Nessa hora que eu deitei na maca, teve o nascimento da placenta, foi tranquilo, não foi o que eu imaginava, eu tinha muito medo do nascimento da placenta, que eu pensava que ia ter que puxar, e pra mim é assim, ó, gente, qual é a ideia na minha cabeça, né? Dilata, o neném passa, o neném tá solto lá, o neném passa. Mas a placenta, ela fica grudada. Então eu tinha medo da placenta estar grudada e ter que puxar muito essa placenta. Mas eu senti a placenta saindo, mas foi uma coisa assim, como quando a gente sente na menstruação, sabe? Quando a gente sente que sai um coágulo de sangue. Depois tinha passado um neném ali, né? A placenta era pouco. Então passou a placenta, só que eu tive uma laceração, e aí essa parte me dá agonia mesmo, de ponto. Tem anestesia no ponto. Gente, tem anestesia, mas você sente uma coisa lá cutucando, e aquilo ali pra mim é desagradável. Então, pra mim foi ruim, assim, mas só por uma coisa pessoal mesmo, que eu tenho agonia desse trem da agulha. E aí, do ponto, assim, né, eu tenho agonia. E aí ela foi dando um ponto e eu tava com um sangramento a mais. Eu não sei dizer se eu tive uma hemorragia. Pelo que eu entendi, eu não tive uma hemorragia. Não chegou a ser uma hemorragia. Porém, eu tive um sangramento um pouco além do esperado. E aí a médica ficou tentando encontrar de onde era esse sangramento. Deu ponto na laceração. Ela colocava assim a mão para ver se o meu útero tinha contraído. Porque tem que contrair o útero, né? Depois do parto, o útero tem que contrair para parar o sangramento. Eles dão uma injeção de não sei o que na gente também para contrair esse útero. E ela foi fazendo tudo e ficava procurando assim se tinha algum outro lugar que tinha uma laceração mais lá profundo e que ela não estava vendo. Então ficou procurando e apalpando minha barriga e não sei o que. Olha, eu confesso que essa hora, essa golden hour assim, pra mim não foi tão golden assim. Vi, tava no sutiãzinho assim, no top, né? Eu acho que ele tava tranquilo, confortável, ficou lá bem quietinho, bem tranquilo. Mas eu fiquei meio agoniada mesmo nesse momento dessa palpação, desse negócio, que foi uma coisa necessária, tá, gente? Não tô falando que foi a médica que fez nada errado, não. A equipe médica, as enfermeiras, todo mundo, gente, foram todos maravilhosos, assim, foi maravilhoso o meu parto. Mas isso foi algo que me incomodou bastante, esse pós-parto e essa palpação, e pega pra lá e pega pra cá, eu queria ficar quieta, sabe?
E eu tava com muita fome, muita fome, muita fome. E minha cabeça já tava começando a doer, de tanta fome que eu tava. Tinha ficado muito tempo sem comer. Mesmo com aquela água de coco, não foi suficiente. Então, depois do parto, aí olhou o Davi, eu acho que ele não tava, não é que ele não tava na temperatura, né? Mas que quando fica, não tá exatamente na temperatura que pode liberar. O médico fica lá e manda ele ficar no bercinho, que o bercinho é aquecido. Aí eu acho que ficou um tempinho a mais lá naquele bercinho aquecido, mas Davi nasceu maravilhoso, tudo certinho, graças a Deus. Aí depois que ele ficou quente o suficiente, enrolaram ele, me deram. Ainda vai para uma outra salinha e eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei pedindo. Eu fiquei pedindo comida. Pedindo comida, eu falei, preciso comer alguma coisa, eu preciso de um remédio, perguntando. Eu não sei o que faz nessa salinha, não sei se dá uma vacina pro Davi, não lembro exatamente o que faz, mas esse pós-parto, assim, essa fome, isso, pra mim foi mais desagradável do que o parto, apesar da dor do parto. E aí, pronto, depois eles me deram um saquinho com lanche e me levaram pro quarto. Aí lá no quarto eu comi, Graciliano comprou umas coisinhas lá pra gente jantar também. Eles mandaram bastante comida, assim, pra gente. Mesmo que era de madrugada, não foi uma janta, mas foi um lanche bem reforçado. E aí comi e eu não consegui dormir. Não consegui dormir praticamente nada de noite. Davi dormiu. Pequenininho assim, né? Dorme bem. E aí Davi dormiu bem, só que nessa noite, assim, não consegui dormir. Fiquei anotando algumas coisas, anotando um pouco do meu relato de parto até, eu anotei. Mas foi uma experiência, assim, muito boa, sabe? Eu acho que as decisões que eu tomei foram bem acertadas, de não querer anestesia. Acho que se eu não tivesse anestesia, eu teria tido ocitocina. Eu não queria esse parto, sabe? Eu queria um parto que sem intervenções, se fosse possível. Eu sei que tem parto que o único jeito para salvar a vida da mãe, ou para salvar a vida do bebê, ou para salvar a vida dos dois, às vezes o único jeito é uma cesárea. Se eu precisasse ter uma cesárea, eu sabia que eu ia ter e não tinha o que fazer. Eu estava tentando me preparar psicologicamente para a necessidade de uma cesárea. E eu sei que é importante, né, a existência da cesárea, mas eu queria, se eu pudesse e se eu conseguisse, não ter nenhuma intervenção, que foi como o meu parto aconteceu, mas assim, gente, foi por muito pouco, tá? A ocitocina mesmo, se desse mais uns minutinhos ali, eu teria tomado. Eles já estavam preparando a ocitocina para eu tomar. Já estava com acesso, então eu já ia tomar a ocitocina. Então foi por bem pouquinho mesmo que eu não tive nenhuma intervenção, mas foi algo que foi muito bom para mim. A anestesia, assim, principalmente eu fiquei muito feliz de não ter tomado, porque eu queria ter sentido essas dores. Dor não é bom, não, tá, gente? Não é uma dor boa. Não foi. A dor foi, principalmente no início, nossa, foi muito puxado. E o parto, apesar de ter sido muito rápido, foi um parto extremamente cansativo. Eu fiquei muito cansada. Mas eu fiquei muito feliz, assim, de ter conseguido ter o parto sem intervenções, de o desfecho ter sido todo tranquilo com todo mundo. E só para falar um pouquinho sobre o pós-parto também, o meu pós-parto, apesar de ter tido um parto normal, eu não achei super tranquilo, não. Eu senti bastante dor na região, na região íntima. Eu senti bastante dor, assim, de ter tido um parto ali mesmo, da laceração. A minha laceração demorou muito para cicatrizar. Quando eu tinha 40 dias do parto, eu fui na médica. A minha laceração não tinha cicatrizado por completo. Assim, já tinha cicatrizado por cima, né? Por cima já não tinha nada, mas lá dentro ainda tinha, assim, um local que ainda estava... não estava completamente cicatrizado, estava até durinho, assim. Quando a médica foi examinar, e mesmo eu, se eu passava a mão assim, estava durinho, ainda tinha um desconforto naquela área. Eu tive uma dor muito, 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 muito forte no cóccix. Muito forte. Eu até quando fui no ortopedista, ele me passou uma ressonância magnética. Eu nem fiz, porque inclusive o fisioterapeuta que eu fui, né, falou, olha, você vai fazer esse negócio, vai fazer o quê? Não tem como mobilizar, você tem que cuidar da criança, não tem muito o que fazer, melhor a gente faz a fisioterapia aqui e vai passando. Mas eu lembro que nos primeiros 7 dias, porque depois de 7 dias a gente vai na primeira consulta, conversei com a médica e falei que ainda estava com bastante dor, ela me passou uma pomadinha e eu falei, me passa alguma coisa, pelo menos para eu sentir assim que estou fazendo alguma coisa para cicatrizar, sabe? E aí ela falou, não, tá cicatrizando
dentro do esperado nesses 7 dias, mas eu vou te passar uma pomadinha, ela passou a pomadinha e foi aliviando essa pomadinha. E a dor no cóccix que perdurou, assim, um tempo. Mas passou, por exemplo, nessa consulta de 40 dias eu já estava bem com as outras coisas de recuperação, acredito que o cóccix já não estava doendo tanto, eu só estava com um pouquinho de dor lá dentro, assim, se encostava lá no canal vaginal, ainda estava com essa dorzinha, e algumas coisas eu acho que eu fazia, não lembro se fazer xixi, tinha algumas coisas assim, que tinham desconforto, mas era pouco. E assim, pra mim, esse realmente é um parto de novela, que é estoura a bolsa, vai para o hospital e daqui a pouco tempo nasce, mas eu não sabia que a dor era tão intensa. Eu achava que a dor era mais parecida com a dor da cólica menstrual, quando a gente tem dor de cólica menstrual, que eu tinha muito forte. A dor do parto era mais desesperadora, o cansaço foi muito grande. E eu me preparei, assim, bastante para esse parto, tá? Para a questão de mentalizar. Foi um parto muito parecido com o que eu mentalizei. Depois eu vou fazer um vídeo com as dicas, assim, do que eu acho que me ajudou a ter um parto normal. Mas não só um parto normal, mas um parto normal, rápido, e que eu consegui não ter anestesia. Porque eu podia não ter conseguido, sabe? Então, o que me ajudou a fazer isso? Mas eu acho que estar preparada mentalmente para o parto foi uma das coisas que mais me ajudou. O apoio de Graciliano, porque Graciliano estava o tempo inteiro comigo e me apoiando. E assim, ele passou o trabalho de parto todo. Eu não me senti sozinha, sabe, no trabalho de parto. Parecia que Graciliano estava ali como se ele estivesse fazendo a força junto, sabe? Ele estava o tempo inteiro comigo e me apoiando e falando coisas boas e me perguntando se estava tudo bem, se queria alguma coisa, e muito preocupado com qualquer questão que eu tivesse. E a equipe também que me acompanhou foi muito, muito, muito maravilhosa. A médica que acompanhou, porque eu tive 2 médicas que acompanharam. A primeira médica eu conhecia também da TEA, mas a segunda médica foi uma médica que, quando eu fui na consulta, a gente conversando e eu falando de várias coisas, ela falou: Nossa, eu sinto assim de você que você vai ter um parto muito rápido, vai ter esse parto todo que você sonhou, assim. Ela falou: Claro, a gente não sabe exatamente como vai ser o parto, né? Mas você tem essa energia de ter esse tipo de parto. Então foi ótimo ela ter acompanhado o meu parto, foi um parto assim lindo, foi um parto que eu me senti no final assim poderosa de ter conseguido esse parto, sabe? Ter conseguido, inclusive essa parte final, que, vamos lá, eu que fiz a força. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Eu quis fazer o relato de parto porque eu gostei muito de ver vários relatos de parto aqui na internet, tanto de partos que pareciam que deu tudo muito certo, quanto de partos que o desfecho não foi o esperado. Então, para mim, foi tão bom ter ouvido os relatos de parto que eu quis compartilhar também. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho de parto. E se você quiser contar também seu trabalho de parto aqui embaixo, se foi parecido, se foi muito diferente, como é que foi para você, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler também. E para os próximos vídeos, né? Se vocês quiserem deixar a opinião do que vocês acham que é interessante trazer, eu posso trazer nos próximos vídeos. Então, um beijo e até mais.